Eu estou aqui na Clínica Bartoli, né? Já continuo por aqui. Nós fizemos uma matéria com o Dr. Guilherme também, que já foi, né, no programa. E nós aguardamos a doutora Luciana para fazer uma matéria muito importante com ela. E sabe que nós não paramos para pensar às vezes, né? A gestante, né? Tá ali, parece que ela fica só preocupada com aquele, né? Os 9 meses ali, ela, gestação e mais nada. Mas será que a gestante lembra de cuidar bem dos dentes? Eu não sei não, mas eu acho que o dente deve ficar meio frágil também durante a gestação, né? Será que não? Nós vamos ver com a doutora Luciana e também com a odontopediatria, a área da doutora Luciana. Ela é cirurgiã também. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, um papinho bem gostoso, descontraído para vocês, família. É de uma família para outra família, tá bom? Então vamos lá, tudo bem? Oi, tudo bem. E daí, na gestação, o dente da mulher fica mais frágil? Não, é mito. Isso é um mito. Na verdade, assim, a gestante, como ela muda muito o paladar dela, então ela passa a ter um paladar bem voltado para o carboidrato. Então, e ela come toda hora, né? Porque, principalmente no primeiro trimestre, que tem muito enjoo, então a gestante acaba comendo bastante e realmente mais açúcar. Então, com a mudança do pH da saliva, ao acúmulo maior de placa bacteriana que vai levar a cárie. Então, a gestante tem mais cárie, tem mais problemas na gestação por conta disso. Não que vai tirar os nutrientes do dente para passar para o bebê. Isso é um mito. Ainda bem, né? Ainda bem. Agora aqui, quando a gente tá grande, a gente come um pouquinho mais, come, né? E às vezes dá uma vontadinha de comer doce. Muita. Realmente. São raras as gestantes que não gostam de comer o carboidrato, o açúcar na gestação. A maioria gosta, sim, e é uma necessidade porque vai gerar energia para o bebê. Engorda também mais, né? Engorda. Energia para ela e para o bebê também engorda bastante. Engorda sim. Isso não tem o que discutir, né? Mas hoje em dia, assim, os obstetras pegam muito no pé para que não ultrapasse aquele peso recomendado, porque a gente não precisa comer por 2. Né, aquele mito. Esse é mito, então? É mito. Não se come por 2, se come só para poder saciar a sua fome, porque é aquilo que o bebê está precisando. Mas quantas vezes eu ouvi, né, e você com certeza também, a gravidinha chega ali no jantar, no almoço, ela come e diz, nossa, você come bem, eu tô comendo por 2, eu como para mim e pro bebê também. Você já imaginou se a gente comesse pro bebê mesmo? Ele já ia nascer robusto, né? Ia nascer bem cheinho. Bem cheinho. Então, assim, na verdade, se come, tem que ter uma alimentação bem equilibrada, né? O que não pode faltar? Não pode faltar proteínas, não pode faltar as verduras, os legumes, que é a fonte de vitamina, que é aquilo que vai passar para o bebê. Então, toda gestante tem que realmente fazer uma dieta equilibrada, tem que ter um acompanhamento para que consuma aquilo que vai ser bom para a formação dos dentes do bebê, para a formação do bebê em si. Não ficar comendo aquilo que é desnecessário. Isso tem que ser evitado. Existe um alimento que provoque mais cárie e que a gente não se dá conta? O seu açúcar, gordura, o sal? Pão, carboidrato, bolacha. Tudo que é bom. Tudo que é italiano gosta. Tudo. Até a bolacha de água e sal, né? Ela também, ela gruda muito nos dentes, né? É horrível, vira uma massa. Vira uma massa, exatamente. Então, se não remove, aquilo ali é uma fonte de alimentação para as bactérias que vão degradar aquilo, formar ácidos que vão prejudicar o dente, que vão desmineralizar o dente, formando a cavidade. Então, assim, chips que as crianças adoram, isso é terrível. É tão ruim quanto doce. E é salgado, né? É uma fonte de carboidrato, vem do milho, né? Fonte de amido. Olha só, quantas coisas, né? Que às vezes no dia a dia as crianças comem e a gente não se dá conta da situação. E quantas mães que compram essas coisas e colocam na lancheirinha da criança para lanche do colégio. É outra situação também que tem que cuidar.
é a hora de você arrumar a lancheira do seu filho, porque tem colégio que as crianças compram o seu lanchinho lá. Eu vou falar do colégio adventista aqui, fazendo a propaganda do colégio adventista. As minhas netas estudam no colégio adventista e lá eles fazem o lanche para as crianças. Eles procuram só fazer assados e também eles cuidam muito, né, da qualidade do lanche, porque eles sempre foram geração saúde, então eles cuidam muito com isso. Mas tem colégio que não tem, às vezes, ali, né, para comprar uma cantina, para comprar o alimento, e a mãe coloca chips na garrafinha da criança, coloca um pouquinho de refrigerante também, que eu acho um absurdo. Na verdade, hoje mudou, tá se mudando muito, né? Tanto na rede pública quanto na rede particular. Tem uma preocupação agora maior com relação à alimentação das crianças. Então, a rede pública, na verdade, conta com nutricionista para fazer a merenda. Isso. Então, a merenda já é uma coisa equilibrada, porém é uma coisa muito repetitiva, porque ainda falta muito incentivo, né, nessa área. E na rede particular, eu sei pelos meus filhos que chega o começo do ano, vem a listinha do que não pode levar de lanche. Então, eles proíbem todo tipo de açúcar, todo tipo de refrigerante, chocolate, doces. Isso não pode. Lanchinho só assado, só natural. Para quê? Para que as crianças não venham a ser obesas, né? E também para ter um cuidado com os dentes. O problema é conscientizar uma geração que passou a ter isso livremente. Então, assim, na geração dos meus pais, era uma coisa muito rara, você não tinha tanto acesso a doce, nem refrigerante. A gente já cresceu numa geração que era tudo mais liberado, teve-se mais acesso a esse tipo de alimentação e era muito mais fácil. Então a gente vem de uma geração que essa fonte de alimento, esse carboidrato, esse açúcar é muito mais fácil. Então a gente tem que tomar consciência de que a criança não pode ter aquilo ali. A gente tem que saber que o futuro da criança tem que ter uma alimentação equilibrada para poder crescer saudável, para poder desenvolver inteligência e também ter saúde bucal, né? Minha mãe fala, porque antigamente não tinha tantas doenças, hoje está aparecendo muitas doenças, e as bactérias tomando conta, né? E agora, alimentação assim de colégio, eu lembro que quando eu pequena, ou no colégio, nós não tínhamos essas coisas, esses doces. Às 10 horas da manhã, que era o nosso recreio, né? Tinha uma canequinha de sopa, porque eu estudava no colégio municipal. Então eu lembro que era uma canequinha de sopa. E aquela sopinha era tão gostosa, gente, que eu não esqueci. Coisa lá que eu tinha 8 anos, 7, 8 anos. E isso eu trago de lembrança. Acho que às vezes é melhor um salgadinho assim do que um doce, né? Sim, com certeza. É muito mais saudável, né? E nutritivo. Então, o que vem na sopa? Não vem só o carboidrato, a batata. Vem legumes, vem carne. Então, vem todas as fontes que a gente precisa ali da pirâmide para a gente poder ter tá bem saciado e tá com uma alimentação equilibrada. Então a gestante tem que se alimentar bem direitinho, bonitinho, que também isso ajuda na saúde do bebê? Ajuda muito, porque na verdade a verdade é assim, os dentinhos de leite começam a se formar por volta já no primeiro trimestre. Tá? Então, nas primeiras semanas já começa a formação dos dentinhos de leite do bebê. E os dentes permanentes começam a sua formação por volta do 5º mês. Então, na gestação, começa a formação de todos os dentes, tanto dos primeiros quanto da segunda, né, da geração permanente. Então, tudo que a gente come, sim, vai favorecer a formação dos dentes, desde o cálcio, que é muito importante, e as vitaminas, até o flúor, que está embutido em alguns alimentos, também é importante, também vai ajudar na formação e no fortalecimento da dentição que vai vir. Eu lembro que quando minha primeira filha, que está com 40 anos, agora 23 de abril ela completou 40 anos, quando eu estive no médico, ele falou assim: eu vou te passar umas vitaminas. Eu lembro que era um vidro com 100 cápsulas. A minha mãe ficou apavorada, falou assim: isso aí só vai servir para te engordar muito na gravidez, tu não deve tomar isso. Isso acontece muito, viu? Acontece. As pessoas têm um pensamento equivocado de que a vitamina engorda. A vitamina não engorda.
que engorda é você comer muito. Benefícios para você. Benefício. Principalmente para o bebê. Principalmente para o bebê. Então, aquela grávida que tem muito enjoo, que está vomitando, está perdendo peso. Com isso, ela está perdendo nutrientes também. Com o bebê está deixando de ter nutrientes. Então, tem que fazer a suplementação com vitaminas. Então, a vitamina não engorda, é um mito isso, tá? O que engorda é você comer muito. Isso realmente engorda. Isso engorda. E a gestante tem, sim, que fazer um acompanhamento, muitas vezes até com o nutricionista, é muito importante para que tenha uma alimentação, para que não precise fazer essa suplementação com vitaminas, para que consiga, através da própria alimentação, ter aquilo que precisa. Verdade. Nós já estamos falando de criança, deixa eu já fazer uma pergunta sobre criança aqui. Com que idade, mais ou menos, a criança começa a ter o primeiro dentinho? E por que a criança fica irritada quando está começando a aparecer os dentinhos? Dói? Coça? Coça, irrita. Na verdade, assim, a gengiva do bebê, ela é muito dura. Porque o bebê, ele precisa ter a gengivinha dura para poder ter a sucção para mamar. Então, é muito duro. Então, pensa que tá vindo de dentro para fora, tá cortando um dentinho que tá nascendo ali. A criança fica muito irritada mesmo. E os dentinhos começam... Tem crianças que a partir dos 4 meses já começa a apontar os dentinhos, mas normalmente é por volta do 6º mês, 7º mês que começa a nascer os dentes. E eles realmente ficam muito, muito irritadinhos, dá até dó. Tá mesmo. Agora, com 4 meses, vamos imaginar que já está aparecendo o dentinho e a mãe está amamentando. Eu estou falando do meu Vicente, né? Meu sobrinho é pai, 2 meses. Então, na hora de mamar, por exemplo, se está aparecendo os dentinhos, ele não vai morder a mama da mãe? Morde. Ele não tem noção de força nem de movimentação, né? Porque não tem nenhum parâmetro. Ele realmente vai morder, mas o bico do seio da mãe também é mais durinho também, porque na gravidez, entre todas as transformações que ocorrem com a gestante, também o escurecimento da auréola e o fortalecimento do bico do seio. Aquele negócio de massagear durante o banho com bucha, aquilo ajuda muito a fortalecer, deixa resistente, porque o bebê realmente vai morder e ele não tem noção, né? Então, aguentando, porque com 4 a 6 meses, o bebê não adianta você falar e ficar bravo, porque não tem como. Porque tem mães que amamentam a criança 1 ano, 2 anos, até 3 anos, eu já vi até mais. Sim, amamentam mesmo. Eu mesma amamentei até 1 ano, meu filho. Por isso que ele é lindo. Obrigada. Mas é só benefício, tanto para a mãe quanto para o bebê. Não que a criança necessite daquilo. Né? Na verdade, por volta dos 6 meses já começa a introduzir alimentação sólida, né? Pastosa e sólida. Então, o bebê tem como o leite materno aquele aconchego, né? Porque não tem nada melhor, né? Do que o vínculo de mãe com o filho através da amamentação. É um momento único. Não tem. Não tem igual, gente. Se banhar com ele, né, ali juntinho. Ai, gente, muito gostoso. Eu fiz tudo isso. É muito bom, muito bom, muito bom. Você atende crianças também, né? Sim. Só olhando o jaleco dela, a gente já percebe, né? Ela tirou a toquinha dela, mas é rosa também. A partir de que idade você começa a atender as crianças? Da hora que nasce? Da hora que nasce. Na verdade, assim, o bebê, quando nasce, já tem que passar por uma avaliação, porque hoje a gente preza muito o freio, né? Se a criança tem a linguinha presa, já tem que se ver no momento que a criança nasce, porque a linguinha presa vai dificultar a amamentação. E dificultando a amamentação, a criança não ganha peso, não cresce, não desenvolve. Então, o dentista ou odontopediatra já entra na maternidade. Já tem que o dentista já está avaliando essa criança. E o bebê tem que fazer acompanhamento já desde que nasce, porque a mãe principalmente a mãe de primeira viagem, não sabe como cuidar, não sabe como que fazer a higienização da boquinha. Então é importante sim
a mãe, tanto na gestação, fazer um acompanhamento com o dentista e já quando o neném nascer, já continuar levando o odontopediatra para receber aqueles primeiros cuidados, como vai fazer a limpeza. Depois, quando entra também, às vezes a criança usa chupeta, dedo, né? Tem a mamadeira. Então, o dentista tem que ir orientando a mãe em cada fase. A partir do momento que nascem os primeiros dentinhos, tem que sim fazer uma visita ao odontopediatra para ele orientar a limpeza, porque é diferente a limpeza de quando não tem dente de quando começam a nascer os dentinhos. Então, a gente tem que orientar, fazer uma limpezinha e conversando com a mãe para que ela entenda que é normal a criança se irritar, a criança sentir dor, às vezes até uma febrezinha leve, né, que tem mãe que relata até casos assim, de diarreia também a criança pode ter. Então, tudo relacionado ao dente. Então, sim, é importante fazer já desde que começa a nascer os dentinhos. A escovação, a partir de que idade? Nasceu o primeiro dente, já tem que escovar. Nasceu, pontou lá, já tem que começar a escovar. Com cuidado, né, Lu? Com cuidado, assim. Porque a gengiva não está com todos os dentinhos. Não. Então, o que eu recomendo? Os primeiros dentinhos que nascem são os dentinhos da frente, que são os incisivos. Existe no mercado, a gente chama de dedeira. É realmente uma dedeirinha de silicone com umas sardinhas de silicone. Então, já pode-se começar a fazer a higienização com essa dedeira. E já com creme dental com flúor. Que hoje caiu por terra esse negócio de que o flúor não pode. Não, hoje o flúor pode e deve ser usado a partir do momento que nasce os dentes. Mas tem um especialmente para as crianças? Tem. A gente pede um creme dental com 1000 ppm de flúor. Tá? Já é melhor do que sem nada. Então, eu não recomendo pasta de dente sem flúor para criança. A partir do momento que nasceu o dentinho, já entra com pasta de dente com flúor. A partir do momento que a criança tem um pouquinho mais de noção, ou se a mãe também não quiser comprar pasta de dente infantil, já compra logo, já dá de família mesmo, porque a criança tem que fazer o uso do flúor. Importante que use. Importante que use. O que importa mesmo é a quantidade. Então, um bebezinho, você não vai colocar uma quantidade grande de pasta de dente, você só vai sujar a sardinha. Porque é forte, ele vai sentir que aquilo é muito forte. Isso, então você suja a sardinha e já escova. Aí, com a criança vai crescendo um pouquinho, vai se aumentando, né? Por volta dos 2 anos, é do tamanhozinho de um grão de arroz, e depois vai pro tamanhozinho de um grãozinho de ervilha, até que fica do tamanho de um grão de feijão, que é por volta depois dos 6 anos, né? Que é o que a gente recomenda. Eles são uma gracinha quando começa a nascer os dentinhos, né? É muito lindo. Mas quando eles começam a brincar e dar risada, parece aqueles dentinhos, parece um coelhinho, né? Parece um coelhinho, é verdade. Então já tem que cuidar desses coelhinhos já. Agora vamos falar assim, tem pais, né? Que não dedica esse tempo para fazer essa higienização com o seu bebezinho. E pode acarretar um problema ali na frente? Pode. Bebês que fazem uso de mamadeira, né? Pode ser até com fórmula, que também causa cárie, mas tem mães ainda que colocam açúcar na mamadeira, ou mesmo o próprio aleitamento materno nas mamadeiras noturnas, principalmente, que mamam e a mãe não cuida. Normalmente a criança vai ter aquela cárie rampante que a gente chamava antigamente de cárie de mamadeira. São cáries muito agressivas e a gente vê criancinhas com 2 anos já sem os dentinhos da frente por conta dessas cáries. Então, tem que dedicar um tempinho. Se não é o pai e a mãe, alguém que cuida, ou é na escolinha, ou é a avó, tem que cuidar. A criança tem que escovar o dentinho pelo menos 2 vezes por dia. Isso tem que ser diariamente, principalmente antes de dormir. Principalmente antes de dormir. A criança a gente preconiza que não dê mamadeira no meio da noite, né? Porque a chance de ter cárie é muito maior durante a noite, porque diminui a salivação. Então, mamou a última mamadeira, escova o dentinho, depois só no outro dia. Vamos ver se é mito o que eu vou perguntar para ela, porque eu sempre ouvi. A chupeta deforma mesmo os dentinhos? Deforma. E chupar o dedo? Pior ainda. Pior ainda. Na verdade, assim, a chupeta é muito mais fácil você tirar, né? O dedo não. Então, a criança passou dos 3 anos, ainda faz uso de chupeta, ainda faz uso de dedo, de forma arcada, sim.
Ela vai ficar com o céu da boca deformado, mais fundo, vai ficar com a mordida aberta. A criança, depois que a mordida está aberta, ela começa a dormir de boca aberta, ela começa a pôr a língua para fora para poder engolir. Então, é uma série de coisas. Depois a gente vai precisar de uma série de profissionais para poder corrigir, porque daí não é só odontopediatra, a gente precisa também da intervenção de uma fonoaudióloga, às vezes de uma psicóloga, porque a gente tem que trabalhar multidisciplinarmente. Ranger os dentes. À noite, né, que acontece isso. É comum entre crianças. É muito comum. Detona os dentes ou não? Detona. Desgasta muito. A criança acaba perdendo bastante do dentinho. O ranger de dentes, para a criança, está muito relacionado às vivências ali do dia a dia. Então, as crianças que passam longos períodos longe da mãe, por exemplo, são crianças mais propensas a ranger o dente de noite, porque elas ficam muito ansiosas com a separação, então elas rangem os dentes. Então, na verdade, o ranger de dentes na criança está muito relacionado com o lado psicológico dela. Essa eu não sabia. Algo mais que você queira falar aí que eu não perguntei? Nós vamos fazer muitas matérias com a doutora Luciana e vocês podem mandar perguntas, como vocês mandam para o doutor Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista, mandam para a doutora Luciana também tudo que vocês quiserem saber a respeito de dente. Isso aí. O cuidado começa desde cedo, né? Isso é imprescindível. A gestante tem que fazer acompanhamento, não só o pré-natal médico, mas um pré-natal odontológico, tá? Isso é muito importante, é uma coisa que tem se mudado muito, tanto é que no Paraná, com essa lei da mãe paranaense, pela rede pública, a gestante passa com o dentista pelo menos 3 vezes durante a gestação. Então, se não faz o pré-natal na rede pública, faz particular, também deveria fazer o acompanhamento odontológico no particular também, porque para evitar gengivites, para evitar cáries, dores de dente, porque são coisas que a gente tem procedimentos que dá para se fazer durante a gestação, tem procedimentos que não, que a gente tem que encontrar uma janela no período da gestação para poder fazer e acaba a gestante, a mãe sofrendo, né? Então é importante. Então a gente tem que cuidar ali do comecinho e levar isso aí para que a gente tenha uma geração de crianças e adultos sem medo de dentista, com dentes saudáveis, sem cáries. É o que nós, odontopediatras e dentistas, a gente deseja muito. 3 vezes durante uma gestação é suficiente? É suficiente. É suficiente. A primeira vez para a gente ver se tem alguma coisa já para ser feita, né? Fazendo uma limpeza e já dando instruções para a mãe. Do 4º ao 6º mês é o período melhor para se fazer tratamento. Então, se tiver alguma restauração mais funda, a gente pode, e que possa esperar, a gente prefere atender entre o 4º e o 6º mês e tratar bastante de gengivite, porque a gengivite e a periodontite levam a partos prematuros. Então tem que cuidar para não ter inflamação na gengiva. Então é por isso que tem que fazer o acompanhamento na gestação. Essa também não sabia. Você sabia? Então tá. Muitas coisas nós vamos ficar sabendo com a doutora Luciana, tá bom, gente? Mas eu vou ficando por aqui com ela e nós voltamos a qualquer momento. Hoje eu já passei umas horas aqui na clínica. É muito gostoso poder conversar sobre assuntos que interessam a vocês, né? E nós falamos com o Dr. Guilherme sobre o luto, agora nós falamos sobre, claro, os cuidados que nós devemos ter com nossos dentes, principalmente a gestante e também as crianças. Qualquer hora dessa a gente volta com outro assunto ligado, claro. Que Jesus te abençoe grandemente, que Ele te cubra de bênçãos, sucesso sempre. Para você também, você sabe que você mora no meu coração e eu desejo tudo de melhor para você. Eu também. Então tá. Beijo e tchau.